Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e este é um programa Super Dicas da Degrau Cultural. Hoje nós estamos iniciando um especial de dicas de professor para quem vai participar do concurso de investigador da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Só para essa carreira que exige o nível médio e tem remuneração aí de R$ 5.740, estão previstas 200 vagas. Aí tem muito candidato para querer participar desse concurso, então tem que se preparar com bastante antecedência. E aqui no Super Dicas você vai obter muitos bizus de todas as disciplinas que serão cobradas na prova objetiva do concurso. Para começar a série, eu vou entrevistar o professor Marcos Barbosa, ele que é oficial de cartório da Polícia Civil e que sabe tudo sobre concurso para a área de segurança pública. Marcos vai orientar os estudos dos candidatos, né, na disciplina de Direito Constitucional. Disciplina essa que é sempre muito cobrada aí, tem sempre um grande peso nas provas de concursos públicos. Tudo bem com você, professor? Muito obrigado por aceitar meu convite, participar aqui do Super Dicas da Degrau Cultural. E aí, Luiz, tudo bem, cara? Muito prazer de poder contribuir com os amigos aí, com os alunos. E vou procurar aí dar o meu melhor aí nas dicas e orientações dos amigos aí que estão na luta e vão se inscrever nesse concurso. Estou à disposição de vocês. Obrigado, mestre. Obrigado mesmo. Mestre, antes da gente falar especificamente sobre a disciplina de Direito Constitucional, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre o dia a dia de um policial civil, né? Como é que é a carreira dentro da Polícia Civil? Uma carreira bastante dinâmica, embora que eu sei que seu cargo você é oficial de cartório, né? Mas o investigador tem muitas similaridades, né, com as atividades desempenhadas pelo oficial de cartório, né? Dizem até, inclusive, que, embora, né, no plano de carreiras tenham atribuições diferentes, todo mundo, na prática, tanto o investigador, como o oficial de cartório, como o inspetor, acabam fazendo as mesmas atividades. É isso mesmo? Fala um pouquinho do que é ser um policial civil, como é que é o ambiente de trabalho, né? O que essas pessoas que sonham em ingressar na carreira de policial civil, né, especificamente aqui na de investigador, vão encontrar ao entrar para a Polícia Civil. Então, Luiz, antes de mais nada, né, os candidatos, aqueles que demonstram interesse em entrar em qualquer órgão da segurança pública, tem que ter a noção de que estamos tratando de segurança pública. Então, a nossa atividade fim é uma atividade relacionada à infração penal, à prática de crimes. A gente conhece aqui o nosso estado, a nossa cidade, a gente sabe os problemas que enfrenta nesse ponto de vista. Então, é importante que o interessado tenha essa noção. É importante que ele estude para o concurso com a dedicação, mas já sabendo que ele vai desempenhar uma atividade que, na média, né, é uma atividade que exige um pouco mais de disposição, atenção, coragem, e entre outras virtudes que são avaliadas até no próprio concurso, lá no teste psicotécnico. E, diante dessa peculiaridade, né, segurança pública é uma atividade eminentemente dinâmica, não tem rotina, né? Via de regra, não tem rotina. Mas, é claro, todo órgão da segurança pública, e a Polícia Civil também, tem as suas áreas, departamentos, cujo foco não é atividade fim, cujo foco é parte administrativa. Nessa atividade, é claro, há uma certa rotina. Mas na atividade fim, rotina é o que não existe. Cada dia é uma história, cada dia é uma circunstância diferente. E esse espírito dinâmico do candidato e do aprovado no futuro vai fazer a diferença na sua carreira. Agora, quanto à diferença eventual de funções, o que acontece? A lei ela estabelece divisões diferentes de tarefas para oficial de cartório, investigador e inspetor de polícia. Mas com o programa Delegacia Legal, que foi implementado no final da década de 90, essa diferença ela se tornou inútil, porque no programa Delegacia Legal, a lei que implementou a Delegacia Legal, ela retirou qualquer tipo de diferenciação de atividades nesses três cargos, oficial de cartório, inspetor e investigador de polícia. Então, o nome do cargo, por exemplo, que ocupa o oficial de cartório, ele pode remeter a uma atividade burocrática, mas isso não é o que acontece. O oficial de cartório que desempenha atividade de meio, que investiga, que vai para a rua, e tem inspetor e investigador que desempenha atividade rotineira. Então, não é o nome do cargo ou aquilo que se imagina dele que vai fazer diferença na escolha do candidato. Na verdade, tanto o investigador, que ainda é
né, de nível médio e inspetor podem desempenhar as mesmas atividades, assim como oficial de cartório. Oficial de cartório não vai ter prova agora porque já teve, né, em 2013. Então, não é porque não vai ter prova agora que a atividade é diferente. É porque os cargos já estão providos e a necessidade maior é para investigador e inspetor. Legal, mestre. Você falou uma coisa aí que é muito importante, que eu fiz uma entrevista agora recente com o secretário da Polícia Civil, né, o delegado Alan Tornovski, e ele destacou uma coisa muito importante. E eu acho que você, na sua fala, você sintetizou isso um pouquinho. É preciso ter vocação para ocupar essa carreira, não é isso, mestre? Isso é algo fundamental para quem quer ser policial, né? Não adianta tentar entrar para a polícia sem ter alguma característica, né? Algum sentimento, né? Para aquela atividade que vai ser desempenhada. Se ele não tiver realmente aquele interesse de desempenhar essa função, não tem que nem tentar, porque senão vai acabar entrando, vai ficar um mês e vai sair, não é isso, mestre? É uma atividade difícil, né? Em certa forma, porque você vai lidar com crimes, né? Você vai ver situações bastante delicadas. Se a pessoa não tiver um certo sangue frio, não tiver de fato um perfil para essa carreira, é muito difícil do servidor ficar lá muito tempo, não é isso? Então, a vocação ela é importante porque ela faz com que o aprovado, né, e empossado, ele possa enxergar o trabalho como um prazer, né? Não é um trabalho. O vocacionado, ele passa a desempenhar a função muito mais com prazer, já entra no DNA, já entra no dia a dia dele, como se fosse uma atividade ordinária, um prazer, né? Uma diversão sem trabalhar quando você desempenha uma atividade para o qual você tem vocação. Mas eu também defendo a tese de que a vocação ela pode ser despertada no desempenho da atividade, né? Isso na polícia a gente encontra muito. Eu sou um caso desses, por exemplo, né? Eu nunca me enxerguei vocacionado para a atividade policial, mas ao ingressar na carreira fui encantado por ela e hoje desempenho uma atividade que eu sou ainda mais encantado, que é uma área bem específica da polícia, que é a inteligência. Então, hoje, passei a ser um entusiasta da polícia, um entusiasta da inteligência. Isso me foi despertado com as oportunidades que eu recebi num órgão. Então, tem isso também. A Polícia Civil é uma polícia grande, uma polícia que, embora com algumas carências de recurso de pessoal, ela é uma polícia que tem espaço para todo mundo, né? Agora, basta que aquele que entre tenha o mínimo de aptidão para desempenhar ou estar disposto a desempenhar a atividade policial. Agora, lá dentro, depois que você entra, você consegue se encontrar, consegue buscar seu espaço, e eu acho que já busquei o meu. E aí torço para que todos que entrem consigam buscar seu espaço dentro da Polícia Civil e sejam felizes. Muito bom, mestre. Você já passou exatamente por essa maratona de estudar para concurso público, né? E hoje você está do outro lado, né? Você agora leciona, né? Para aquelas pessoas que sonham em ingressar na Polícia Civil. Marcos, qual é o segredo do sucesso para conquistar uma vaga de policial civil? Quais são as falhas que os candidatos não podem cometer durante essa preparação? Luiz, eu costumo falar para os alunos na Polícia Civil, o concurso da Polícia Civil, ele é um concurso muito peculiar. Por quê? Porque para investigador é nível médio e para inspetor oficial de cartório tem que ter nível superior, mas de qualquer área. Então, é um concurso onde não há uma exigência na escolaridade de formação jurídica, mas o conteúdo da prova da área de direito é um conteúdo que não é simples, não é literal. Não é aquele conteúdo que a gente pode dizer que é só ler a Constituição, só ler o Código, só ler a lei que é suficiente. É preciso estar atento de que é muito comum a cobrança de doutrina e a cobrança também de alguma jurisprudência. Então, aquele que se limita o estudo à leitura da lei e da Constituição, realmente pode ficar bem para trás no direito, vai ter que tentar correr muito atrás em português e informática. Então, a minha sugestão é encarar as matérias jurídicas não numa leitura literal. Por exemplo, costumo dizer que a minha matéria não é Constituição, é direito constitucional. É algo além, algo que vai um pouco a mais. Isso vale também para as outras matérias jurídicas. Então, não é fácil observar a medida exata de você não estudar com tanta profundidade
que vá além do necessário e também não estudar de forma tão rasa a ponto de ficar perdido nas questões. Então, é por isso que é preciso ter um acompanhamento, um curso bastante interessante, que é a Degrau Cultural, que foca bastante na peculiaridade dos concursos, e no caso da Polícia Civil, eu e meus colegas temos esse papel de dar a medida exata da necessidade do conhecimento e da carga de estudo em casa. Então, nessas matérias jurídicas, é preciso atentar que a leitura básica das leis, das normas, não é suficiente. Mestre, no que tange especificamente à disciplina de Direito Constitucional, tá? O programa do concurso de 2005 de investigador ainda é uma boa referência de estudo ou ele está defasado? É melhor os interessados estudarem pelo conteúdo da última seleção da Polícia Civil, que ocorreu em 2014 para o cargo de papiloscopista? Ou você ainda sugere algum outro programa? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Não, eu estou convicto em afirmar que o melhor padrão de observação do conteúdo programático é do último concurso. 2014, então? Você está falando? 2014. 2014. O último concurso da Polícia Civil. Da área fim. O que acontece? E a Polícia Civil também tem essa outra característica. O conteúdo programático, ele não muda. É sempre aquele esboço. Desde 2005, o esboço é bem parecido. Não só quanto à quantidade de matérias, as matérias em si, português, informática e direito, a quantidade de matérias, a nota de corte para cada matéria, que é 50%. Então, é um concurso que aquele candidato que tem o interesse realmente de entrar, ele consegue se planejar, porque ele não muda. Bom, ele tende a não mudar, né? Dos últimos 15 anos, várias bancas organizaram esse concurso e sempre mantendo o mesmo padrão. A IBFC, a última, já foi a FUNCAB, já foi a Fundação Euclides da Cunha, já foi a Fundação Getúlio Vargas, já foi a própria Polícia Civil. Então, as bancas se sucederam e o conteúdo, o esboço do concurso é o mesmo. Então, não tenho dúvida em afirmar que o do último concurso é aquilo que vai se apresentar mais próximo do que o novo. O que tem que tomar cuidado, talvez, é com a questão das atualizações da legislação, né? Isso. Então, a preocupação que deve haver é que muita coisa muda, muita coisa altera de um concurso para outro, e tem preciso estar atento a isso. Posso dar aí alguns exemplos, né? Na minha matéria, tem algumas emendas à Constituição que é preciso atentar. Em direito penal e processo penal, tem o pacote de crime, que mudou bastante alguns assuntos, então basta fazer essa adaptação, tendo em mira o último edital e as adaptações, tendo uma boa orientação na Degrau, isso não vai ser difícil de conseguir. Mas, assim, qual é a melhor forma de estudar direito constitucional, né, para o concurso de investigador da Polícia Civil, sobretudo para aqueles que estão dando os primeiros passos nesse mundo dos concursos, que não têm nenhum conhecimento da disciplina? Procurar um curso preparatório é realmente o ideal, né? Mas, além disso, o que mais que o candidato tem que fazer ao estudar direito constitucional? Você também já falou aí que não é só simplesmente pegar a Constituição, mas você tem que ler, pelo menos os principais artigos da Constituição, né? Explica para a gente aí como é que um candidato que nunca estudou direito, que quer fazer esse concurso, está dando esses primeiros passos, como é que ele estuda direito constitucional? Qual é o passo a passo para estudar direito constitucional? Essa é uma fórmula difícil, Luiz. Essa aí, né, é uma pergunta importante. A primeira coisa, Luiz, é o seguinte: é o candidato que não é formado em direito, primeiro, não se intimidar com o fato de que muita gente formada em direito faz a prova. É a primeira coisa. É comum você ver um candidato um pouco desanimado porque ele se formou em educação física, porque ele é formado em jornalismo, ou porque ele não tem ensino superior ainda, está no ensino médio, e os concorrentes são formados em direito. Isso é um erro, porque eu tenho muitos colegas, posso afirmar, muitos colegas de várias áreas, veterinários, dentistas, administradores, de várias áreas que nada tem a ver com jurídica, porque mais da metade das questões são de direito, que conseguiram passar e se dedicaram. Então, a minha primeira sugestão é essa: não se intimidar com esse fato, e segunda, encarar como uma missão. Né? Encarando como uma missão,
fica mais como uma missão policial, digamos assim, aquela missão mais difícil, aquela incursão numa localidade mais conflagrada, aquela missão mais difícil de acontecer. Se você estudar a localidade, estudar todas as circunstâncias, vai ser viável você cumprir essa missão. No caso aqui do concurso público, já encare o concurso como uma missão que você vai cumprir como futuro policial. Em direito constitucional, é aquilo que você falou, Luiz, não tem jeito. Eu disse que só saber a Constituição é pouco, mas as questões partem dela, a maioria delas. Então, você saber o texto constitucional é fundamental. Então, cada matéria, cada disciplina colocada no programa, você já deve buscar no índice de uma Constituição, já, se ainda não tiver uma orientação profissional, já buscar os capítulos correspondentes e já fazer uma leitura. Agora, obviamente, que com as aulas, o professor ele vai tornando mais palatável aquelas normas, às vezes com uma descrição tanto quanto rebuscada, para o aluno. Mas na falta ainda, né, porque ainda não abriu uma turma, ainda falta oportunidade em algum momento, se ele já quer estudar sozinho em casa, ele já pode começar pegando o edital e identificando na Constituição Federal aqueles assuntos que são cobrados. Depois disso, para começar a adquirir uma confiança, para começar a buscar algum resultado para animar, porque o resultado é importante para tornar o ânimo sempre ali latente, é buscar alguns sites confiáveis de busca de exercícios, busca de questões nos quais sejam possíveis, no qual seja possível selecionar um assunto. Um exemplo, está lá no programa lá do Polícia Civil, nacionalidade. Bom, aí o candidato interessado ele vai na Constituição, no capítulo nacionalidade. E nacionalidade são 2 artigos. Um artigo que não é tão simples, mas um artigo muito importante, que é o artigo 12. Aí ele faz um estudo, faz uma leitura, esquematiza do jeito dele e vai nesse site de busca fazer questões de nacionalidade. E aí ele vai poder observar a forma que cai e ao mesmo tempo, ele vai sentindo, vai dosando, vai modulando a quantidade de energia que ele vai ter que dedicar para cada assunto. É claro que com o professor, com um bom material, as coisas vão se tornando mais fáceis, mais fácil de digerir. Mas na ausência ainda de uma orientação, dá para fazer isso. E aí o tempo vai demonstrando que o êxito nas questões vai ficando mais animado e portanto, vai crescendo nessa luta que é estudar para concurso. Marcos, você acha que vale a pena o candidato comprar livros de grandes doutrinadores num estudo para um concurso como esse de investigador da Polícia Civil? Ou isso é exatamente, ou não é tão necessário isso, porque o ideal é estudar por meio de apostilas, por meio de videoaulas, onde o professor já dá a coisa mais mastigada? Talvez se fosse para um concurso de um nível como magistratura valeria a pena. Como é que você enxerga, às vezes, que o candidato acaba naquela empolgação, querendo comprar livros e tal? Vale a pena ou não vale a pena, especificamente para um concurso como esse de investigador da Polícia Civil? Então, nesse caso, eu acho que um livro, né, um clássico, um livro de graduação, um livro para concurso, como você falou, da magistratura, ou até para delegado, eu acho que é uma perda de tempo. Porque o destinatário daquele leitor é outro, e a profundidade também é outra. O que eu acho mais adequado, para que chegar mais perto da melhor medida para o candidato, porque o candidato precisa, são apostilas direcionadas. Não é que também aquela apostila geral, a apostila de direito constitucional, não, aquela apostila direcionada para os candidatos da Polícia Civil. Sim. E é o que eu faço lá nos meus slides, nas minhas aulas. Os meus slides já têm um conteúdo que eu já considero uma apostila, e é uma apostila pensada para a Polícia Civil. Uma apostila para o TJ, a apostila para a Defensoria Pública, a apostila para a PF, são apostilas diferentes. Então, eu acho que para a Polícia Civil tem que ter uma apostila, o ideal seja uma apostila direcionada para a Polícia Civil. Livro, eu acho que já é um excesso. Até porque ele contém uma linguagem que pode ser antipática para muita gente, e isso pode ser o suficiente para poder fazer com que o candidato desista, né, do concurso. Então, acho que a apostila ela tem uma linguagem acessível, ela trabalha com um destinatário bem determinado, que é o candidato do concurso para investigador.
falando da importância dos candidatos realizarem muitas questões, né? A gente ainda não tem uma banca definida, ainda não tem uma organizadora definida para o concurso, mas a gente sabe que tem acho que são 7 instituições, se eu não me engano, que estão no páreo. FGV, Sebrasp, Instituto AOCP, Instituto Selecom, IBFC, IDECAN e IBGP Concurso. São 7 realmente instituições que estão no páreo. O ideal é que os candidatos se concentrem na realização de provas anteriores dessas bancas. Por exemplo, assim, não está aqui, por exemplo, a FCC. Não vale a pena pegar a questão da FCC. O ideal é focar aqui exatamente nessas bancas, sabendo que vai ser dentro desse grupo aqui de instituições que vai sair a organizadora? Então, Luiz, eu também tenho uma tese quanto a isso. Eu acho que o candidato, ele, no primeiro momento, ele tem que se preocupar, saber a matéria. Sabendo a matéria, ele vai poder mandar bem em qualquer banca. É claro que é desejável, né, ele já saber a matéria, fazer as questões da banca. Mas isso não é o determinante. O mais importante do que a banca é saber o conteúdo e saber o conteúdo que historicamente é cobrado na Polícia Civil. Depois que for publicada a banca, aí o ideal é que as questões que sejam feitas, né, sejam feitas da banca específica. Mas é aquilo, né? Tem banca que é inexpressiva, tem banca que não tem questões, uma fartura de questões para serem exercitadas. Então, se for, por exemplo, IDECAN, se for IBFC, se for essa última, IBGP, que você falou, são bancas que não têm uma tradição de concursos da área jurídica, da área policial e jurídica. IBFC até tem, o último foi do IBFC, não só de papiloscopista, como de oficial de cartório. Mas você não vai encontrar um manancial importante, grande, de questões por assunto para poder exercitar. Então, naturalmente, mesmo saindo bancas de menor estatura, naturalmente, bancas tradicionais poderão ser demandadas na busca das questões, que é a FCC, Fundação Carlos Chagas, o SESP, levando em consideração também na busca a questões de múltipla escolha, né, porque esse concurso, se for SESP, certamente será como será o do TJ, em múltipla escolha. Né? A Polícia Civil nunca fez concurso com um certo errado, com assertivas, a gente nunca fez. Mas, assim, aí tem que avaliar. O mais importante é saber a matéria. Sabendo a matéria, fazer as questões da banca. Se essa banca escolhida for uma banca com poucas questões disponíveis para exercitar, não há nenhum problema fazer uso de bancas similares, mas sempre na busca, filtrando o tipo de concurso, o tipo de questão que você vai buscar. Concurso de nível médio ou superior para qualquer área, ou então você pode colocar na busca concurso da área policial. Marcos, você consegue traçar mais ou menos assim um perfil dessas 7 bancas, ou pelo menos da maior parte dessas bancas, no que tange à disciplina de direito constitucional? Dá para ter uma ideia, né? O SESP é uma banca muito qualificada, é uma banca muito técnica, é a principal banca organizadora do Brasil já há muito tempo. Então, eles primam muito pela técnica, são provas bem elaboradas. Então, se for o SESP, eu reputo necessário não só a decoreba da legislação, não só saber a reprodução literal da Constituição e da legislação em outras matérias. Estar atento mais ainda em doutrina e jurisprudência. E a FGV? Então, a FGV também tem esse perfil. As questões da FGV sempre trazem, em direito, né, trazem uma historinha, colocam nomes, estabelecem um contexto para você colocar uma resposta. Nunca diz assim, assinale a alternativa correta, conforme o tema tal. Nunca é muito objetivo. Sempre tem uma história. Pedro conheceu Maria, e aí traz um enunciado no qual exige do candidato um raciocínio. Por isso que eu invisto muito nas aulas no entendimento, Luiz. Eu preciso convencer o aluno, eu preciso trazer para ele a razão de ser dos assuntos, porque ele vai conseguir aplicar o resultado à legislação, e nesse caso à Constituição, a qualquer tipo de problema que aparecer. Se aparecer A, B ou C, se aparecer nome X, Y, Z, ele vai ser capaz de poder entender o enunciado e
né, responder aquilo que for correto. Então, essas duas bancas, que não por acaso você citou em sequência, são as duas bancas mais elaboradas que a gente tem hoje no Brasil. FGV, que já fez concurso da Polícia Civil, e o CESP-Sebrasp. São as duas bancas de elite, que mesmo sendo concurso de nível médio, eles não vão se limitar à reprodução literal da Constituição. O IBFC fez o último concurso. Qual é o perfil da prova do IBFC, Então, que também está disponível? A IBFC tem um perfil mais parecido com a da Fundação Carlos Chagas. São questões mais objetivas, mas sempre levando em consideração que mesmo as questões sendo mais objetivas, com um enunciado mais curto, digamos assim, por ser prova de Polícia Civil, como já disse, exige um pouco de teoria, um pouco de doutrina e um pouco de jurisprudência. E Luiz, hoje em dia, o que não falta, né, é jurisprudência. O que não falta é a opinião pública ser informada de mudanças de entendimento dos tribunais, principalmente do Supremo Tribunal Federal. A gente está numa época diferente de 2014. Já se passaram 7 anos, o Supremo Tribunal Federal passou a ter um protagonismo ainda maior. Eu falo até em sala de aula que hoje quase todo mundo sabe escalar o time do Supremo Tribunal Federal, né? São 11 membros, é quase um time de futebol, e aí as pessoas sabem o nome: Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Toffoli, Ricardo Lewandowski, e, portanto, o Supremo Tribunal Federal passou a ter uma importância maior do que no último concurso. Então, eu aposto em algumas questões, em direito constitucional e outras matérias também, de direito, de posicionamentos desse tribunal, do Supremo Tribunal Federal, acerca de alguns assuntos. E aí, mais à frente, eu posso indicar isso. Vamos falar. Mais à frente, ainda hoje, nessa Ainda sim, com certeza, com certeza. A gente vai falar sobre isso. O Instituto OACP tinha vencido a primeira, né, licitação, mas agora voltou para o bolo, vai começar tudo de novo. Pode não ser o Instituto OACP que seja escolhido, mas ele foi escolhido, né, num primeiro momento. E aí, qual é o perfil da prova do Instituto OACP? Pô, cara, é complicado falar esse perfil, porque não é um bom perfil, né? Quem acompanha sabe que a OACP tem tido problemas na elaboração das questões, tem tido problemas em anulação de questão, muitas questões anuladas nos últimos concursos que ela organizou, e o pior, muitas questões anuladas e outras muitas por anular. E quando se anula a questão, quando se banaliza a anulação de questão, quando a questão de prova é feita sem compromisso, você nivela por baixo. Por quê? Porque anulou a questão, todo mundo leva o ponto. Aquele que estudou, aquele que não estudou. Então, acaba que não é uma avaliação ideal, não é uma avaliação que realmente estabelece uma gradação daqueles que mais se prepararam. A OACP fez o último concurso da Polícia Civil do Espírito Santo e foi considerado um desastre, né? Então, quando foi noticiado que ela seria organizadora aqui, não foi encarado com bons olhos aos professores, né, e a mim também, e, sinceramente, espero que não seja o OACP, porque eu, como disse, eu invisto no conhecimento, invisto no entendimento. Então, aqueles alunos que nos procuram, a gente procura destacá-los daqueles que não estudam o suficiente. E uma banca séria, como a CESP, FGV, ela tende a avaliar melhor os concorrentes. Você consegue traçar, assim, o Instituto Selecom é uma banca que está crescendo muito no país. Você consegue traçar um perfil dela ou ainda não? A mesma coisa em relação ao IDECAN e o IBGP concurso. Esse eu nem conheço. É a zebra. IBGP realmente eu não conheço, eu não poderia opinar, né? Mas a IDECAN, ela também, junto com a Selecom, que fez a prova da Guarda Civil, da Guarda Municipal aqui do Rio, né? Niterói, é verdade. Então, a IDECAN, Selecom e IBFC também são questões parecidas com a FCC, Fundação Carlos Chagas. Questões que não elaboram tanto, que buscam uma literalidade no enunciado. Então, não vai haver uma dificuldade no entendimento do enunciado. Então, são questões, são bancas com perfil parecido, que, portanto, não tem tanta dificuldade. Perfeito. Eu estou analisando o último edital do concurso de investigador e vi que, de 2005, né, eu vi que foram 30 questões de noções de direito, né, penal, processo penal, administrativo e constitucional. Já no de papiloscopista, né, que é de 2014, mais recente,
Foram 50 questões de conhecimentos específicos, administrativo, constitucional, penal, processo penal e ali as leis penais, que já está dentro aí desse direito penal, né? Eu queria saber de você o seguinte: qual é o peso que você acha que o direito constitucional vai ter na prova para investigador? Né? Se forem mantidas, por exemplo, 50 questões para esse grupo de matérias, você está imaginando quantas questões, mais ou menos, para a disciplina de direito constitucional, Marcos? Então, Luiz, inicialmente, né, a expectativa é que quando o edital for publicado, venham com perfil parecido com os últimos anos, 100 questões, 50 para direito. No caso de direito, também o que se espera é o que tem acontecido, que não haver a divisão das disciplinas. São 50 questões de direito. E aí a banca fica à vontade para poder... E aí, nesse caso, direito constitucional realmente se destaca, né? Porque, como a Constituição é o fundamento de validade de todas as normas, como a ordem jurídica está fundada na Constituição, então você vai encontrar muitas questões relacionadas a processo penal, a administrativo, a penal e até lei penal especial que tenha substrato, que tenha amparo na Constituição. Então, por exemplo, tem um tema lá no direito constitucional, um clássico tema, que corresponde ao artigo 5º. São 74 incisos, são 4 parágrafos. Então, tem muitos assuntos em direito penal e processo penal que você encontra um desenvolvimento no artigo 5º. Presunção de inocência, a prisão em flagrante, vários assuntos de penal e processo penal estão no artigo 5º. Então, às vezes aparece uma questão e você nem consegue identificar o que ele quer do candidato. Se essa questão é de direito constitucional, se essa questão é de penal ou de processo penal. Então, direito constitucional tem essa peculiaridade. Se um professor de direito constitucional olhar para uma prova dessa, vai achar que 25 questões são de direito constitucional, porque há uma relação muito íntima dos assuntos. Mas, especificamente, né, essencialmente, direito constitucional, eu trabalho com a média, né? Eu trabalho fora essas questões relacionadas, eu trabalho aí com uma média de 10 questões em direito constitucional do ponto de vista essencial, sem que ele toque em assuntos relacionados, né? Como penal e processo penal. Marcos, agora chegou aquela hora de você apontar aí quais são aqueles assuntos de direito constitucional que vêm sendo mais recorrentes em provas de concurso para a área de segurança e que você acredita que, independentemente da banca que for escolhida, esses assuntos vão ser assuntos de prova. Quais são esses assuntos assim que os candidatos têm que dar uma atenção especial, porque é praticamente certo de cair na prova? Você pode até especificar dentro de nacionalidade, por exemplo, como você citou, os tópicos XXX. Queria que você fizesse um bom detalhamento em relação aos pontos que os candidatos precisam estudar de direito constitucional. Tranquilo, Luiz. Então, existem alguns pontos no programa de direito constitucional que só cai para a Polícia Civil. E esses pontos, por só caírem para a Polícia Civil, sempre caem, né? São assuntos que não são estudados para PJ, para Defensoria Pública, para outra área afim, que não Polícia Civil. Então, esses assuntos sempre caem. Então, o primeiro que eu posso falar é o poder constituinte. Tem um tópico do programa chamado Poder Constituinte. Esse tema sempre caiu, independentemente da banca, e aposto que cairá novamente. É um tema bem teórico, só que curtinho, com uma apostila boa, com uma aula direcionada, em pouco tempo o aluno consegue pegar. O poder constituinte é aquele assunto que estabelece o antecedente da Constituição, né? A gente conhece a palavra Constituição. Constituição vem do verbo constituir. E essa força que constitui a Constituição chama-se poder constituinte. Então, é um tema que só cai para a Polícia Civil e é uma questão que eu reputo quase certa. Uma outra, que também não cai em outros concursos, que sempre cai tradicionalmente, é estado de defesa, estado de sítio. Esses temas têm amparo constitucional, estão lá no artigo 134 ao 141, né? E com uma leitura atenta, organizada, esquematizada,
traçando a diferença do estado de defesa do estado de sítio, o candidato consegue se safar nas questões. Principalmente, né, nesse momento que a gente está numa pandemia, e uma pandemia que é generalizada, por isso pandemia, né, não está localizada, senão ainda seria epidemia. Poderia ser o caso de decretar um estado de defesa, se fosse em estágio inicial, ou um estado de sítio, porque são situações onde se busca administrar uma grave crise institucional provocada por alguma circunstância extraordinária, que é o caso que a gente está passando. Então, esses dois temas, independentemente do momento pandêmico, sempre foram cobrados em prova, e eu também acredito uma questão, pelo menos uma, de estado de defesa, estado de sítio. Uma outra questão também, que essa é mais óbvia, né, mas não menos importante, que é da segurança pública. O artigo 144 elenca os órgãos da segurança pública e os parágrafos estabelecem as atribuições básicas de cada órgão da segurança pública. Claro, né, a Polícia Civil, né, é o órgão que é do interesse do candidato, tem que ser observado. Só que o tratamento da Polícia Civil nesse capítulo é muito modesto. É claro que ele vai, em um parágrafozinho, vai poder saber qual é o perfil da Polícia Civil na Constituição, mas é importante atentar para a Polícia Federal. A Polícia Federal tem um espaço importante na Constituição, alguns parágrafos, então é importante ele atentar para a Polícia Federal, até porque o que não competir em investigar a Polícia Federal, naturalmente será da Polícia Civil. E o outro fator importante na segurança pública é a inclusão da administração penitenciária dos estados e da União na categoria de polícia. São polícias penais. No final de 2019, esse artigo 144 foi alterado para incluir mais uma polícia, a polícia penal. Isso não pode ser do desconhecimento do aluno. O candidato, ele tem que saber que a polícia penal passou a fazer parte da segurança pública, ainda que não tenha havido alteração das funções do órgão. Outra questão que eu aposto bastante são questões atinentes, aí talvez mais de uma questão, ao Poder Legislativo. Bem recentemente, né? Talvez hoje, né? Posso até falar ontem, na verdade, o deputado federal, Daniel Silveira, teve uma denúncia recebida pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado federal Daniel Silveira foi preso, teve uma ordem diferente, né? Uma ordem de prisão em flagrante. Ele teria publicou um vídeo, né, no YouTube, fazendo aí agressões verbais a ministro do Supremo e tal. Então, o caso dele, o case Daniel Silveira, certamente será utilizado numa prova. E quais os assuntos que podem ser cobrados? Das imunidades parlamentares, aquela imunidade material que é a liberdade do discurso, se ele pode ser responsabilizado pelo que se fala, e a gente está vendo que pode, que tem limite. Se ele pode ser preso, se o parlamentar pode ser preso, a gente está vendo que pode ser preso, não é em qualquer caso. Se o parlamentar, se ele puder ser julgado, quem é que julga? Esse caso a gente está vendo que é o Supremo Tribunal Federal. E situações relacionadas, são várias situações relacionadas à prisão do deputado que eu tenho quase que certeza que serão cobradas em prova, talvez não com o nome dele, mas se utilizando o gancho do case do deputado Daniel Silveira. Um outro ponto, e esse ponto também, assim como o poder constituinte e assim como o estado de defesa, estado de sítio, só caem em prova de polícia, que é o controle de constitucionalidade. É um assunto nobre, um assunto árido, que realmente não é simples, que ele é cobrado naturalmente em concursos onde há uma necessidade de formação jurídica, onde o aprofundamento é total, mas, né, tradicionalmente cai em polícia. E é cobrado realmente. Né, nos últimos concursos, a gente pode perceber questões sobre isso. Então, o controle de constitucionalidade ele tem que ser estudado com uma boa orientação, né, para, na medida exata do necessário para o aluno acertar a questão de prova, o candidato acertar a questão de prova. Então, não pode deixar passar controle, porque é uma questão certa. Tá? Um outro aqui que eu posso mencionar por exemplo, do último concurso para cá, o Supremo mudou de posição 3 vezes acerca do princípio da presunção de inocência, que, a depender da interpretação do Supremo, admite a prisão
na condenação em segunda instância, ainda que a sentença não tenha sido transitada em julgado. O pessoal deve lembrar, né, que o Lula, condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi levado à prisão. Uma prisão porque, na época, havia esse entendimento de que a condenação em segunda instância, ainda que pendente de recurso, já era suficiente para o recolhimento da prisão. Isso já era uma mudança de entendimento. Hoje, podemos afirmar que o Supremo voltou atrás. Hoje, prisão só se for por sentença definitiva ou se for prisão preventiva, se houver necessidade. Se o indivíduo for condenado em segunda instância, ele vai poder recorrer em liberdade tranquilamente. E só fica preso ou por prisão definitiva, ou por sentença definitiva, ou se tiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, esse panorama atual do princípio da presunção de inocência é um tema que eu reputo bem provável de se cobrar em prova. Essas são as dicas aí. Das 10 questões, tem aí umas 6, 7 que eu aposto. Remédios constitucionais é um assunto também, possibilidade? Remédios constitucionais é um assunto nobre, né, tradicional, principalmente o habeas corpus. Exatamente. Né, e se tratando de estudar os remédios, eu também chamo a atenção para o habeas corpus, porque o habeas corpus tem uma relação também direta com a atividade, né? Que é o remédio utilizado para afastar qualquer lesão, ameaça de lesão, à locomoção. E na atividade policial, isso é recorrente, é o que se busca. Atividade fim do policial, afinal de contas, é prender o autor da infração penal. Perfeito, mestre. Já de antemão, Marcos, eu quero agradecer aqui a sua presença. A gente vai finalizar agora aqui a nossa entrevista, né? Foi, com certeza, você trouxe aqui dicas importantíssimas para os candidatos estudarem direito constitucional, mostrando também os tópicos mais importantes da matéria. Mas antes de a gente ir embora, eu queria que você deixasse uma última dica, uma última orientação, uma mensagem final para essas pessoas que tanto sonham em ingressar na Polícia Civil, em especial aqui em ocupar um cargo de investigador da Polícia Civil. Marcos, a palavra é sua. Bom, para aquele que está tendo a oportunidade de me assistir, para que não espere para amanhã. É muito comum o candidato se interessar em fazer concurso, ele tem vontade de ser policial, mas falta algo a mais. Falta aquilo que o mova de sair da vontade para a efetividade. Então, se tem alguém que esteja me vendo, que ainda está esperando sair o edital, hoje dá tempo, é hoje. Quando você está me assistindo agora, você já pode se coçar para poder começar a correr atrás, nem que seja provocar um amigo para uma ajuda, nem que seja se matricular no curso, porque passo número 1 para pensar em passar no concurso, não deixar publicar o edital para começar a se movimentar, porque tem muita gente já estudando o tempo. Então é preciso que agora seja o momento de ficar forte, agora é o momento de acumular conhecimento. Depois que publicar o edital, se faz um novo ajuste, diante de eventuais novidades, diante de um prazo, diante da data da prova, e aí você faz um recálculo do seu planejamento de estudo, mas não deixe para começar a intensificar o estudo quando publicar o edital. Agora é a hora. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, por ter dedicado esse tempo aqui, né, aos nossos alunos, não só aos nossos alunos, como também aos nossos futuros alunos, aqueles internautas que estão assistindo aqui no nosso programa Super Dicas. Eu quero também agradecer a você que acompanhou esse primeiro episódio aqui do Super Dicas, né, da Degrau Cultural, e quero lembrar, mais uma vez, que nós vamos entrevistar professores de todas as disciplinas que vão cair na prova do concurso para investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tá? Então, inscreva-se lá no canal da Degrau Cultural no YouTube para receber notificação dos nossos vídeos, pois vem por aí muitas dicas, muito conteúdo relevante para você conseguir a sua aprovação. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente.